Olá, paz e graça, meu irmão, minha irmã. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez para falar um pouco da Palavra de Deus. Eu peço mais uma vez que vocês deem um like no vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber as próximas publicações. Bom, eu vou falar hoje sobre o livro de Gênesis. O Deus, ele nos deu 5 livros que são chamados de Pentateuco. São 5 livros escritos por Moisés. E o livro de Gênesis, ele vem falando sobre a criação, o início de tudo. E Deus queria explicar para a gente como tudo começou, porque Ele não nos deve explicação, então Ele não deve explicação a nós. Mas Ele queria mostrar como as coisas eram no início, no princípio, para a gente poder hoje entender como as coisas devem ser. Então, essa seria a mensagem principal, como tudo era quando Deus criou, para a gente poder saber como tudo deve ser, conforme a vontade dele. Então, essa é a mensagem principal de Gênesis. E tem 3 passagens em Gênesis, no capítulo 1, se nós pegarmos lá no versículo 1, no versículo 21 e no versículo 27, foi escrito quando a Bíblia no caso foi escrita em hebraica, ela tinha nesses 3 versículos uma palavra principal, uma palavra-chave que é bara, que tem esse sentido de criação, que tem essa ideia de criação. Então são os 3 versículos que falam sobre isso, bara, criação, esse ato de criação de Deus. Então já no primeiro versículo vem: no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá no versículo 21, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E no 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus criou esses 3 atos de criação de Deus e todo o restante da transformação desses atos de criação que ocorreram depois da criação. Então, Deus criou. Então, Deus tem a capacidade de criar. E quando fala aqui no 27, é importante a gente entender que Deus criou o homem à imagem de Deus. Deus, ele é espírito, ele não tem uma imagem. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem, quer dizer que criou a gente de forma espiritual. Então, Deus não tem uma imagem. Deus é espiritual. Nós temos que ter fé. Então, Deus não tem a nossa aparência. Quando quer dizer que criou o homem à imagem de Deus, quer dizer que nos criou com a capacidade de ser santos, de sermos espirituais. Então, nós podemos ser santos, abandonar todo o pecado, abandonar tudo de errado, para poder chegar à aparência de Deus, à forma como Deus é. Então, santo. É isso que quer dizer que nós fomos criados à imagem de Deus. Então, muita gente pensa que Deus tem uma imagem. Deus não tem uma imagem, mas Deus é santo. Então, essa é a capacidade do ser humano de ser santo. Ele nos criou conforme a imagem dele. Então, esse ato de bara que tem aqui, no início ele já criou tudo. Então, Deus tem a capacidade de criar. Então, Deus cria. Então, a gente tem que entender que era assim no começo. Então, o homem caiu, o homem pecou e saiu do Éden. E hoje nós vivemos uma consequência daquilo. Mas Deus não quer isso para nós hoje. Então, Deus quer que as coisas sejam conforme era no início. Então, essa é a vontade de Deus. E como Deus cria hoje? Então, Deus continua criando. Então, mas como Deus cria? Se nós pegarmos lá o livro de Salmo, então pegar Salmos, capítulo 51, versículo 10, então o grande rei Davi, ele pecou e pecou feio. Mas aqui mostra que ele se arrependeu de coração. Ele se arrependeu de coração e pediu um ato de criação nele. Então ele pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, porque ele sabia que sozinho ele iria pecar de novo.
Sozinho, ele não ia conseguir seguir no caminho de Deus. E Davi, um dos grandes exemplos, foi humilde a ponto de chegar e reconhecer o pecado dele, reconhecer o erro dele e pedir que Deus criasse um coração novo nele. Esse é o ato de Bara, esse é o ato de criação. Então Deus tem que criar em nós um coração novo. E só dessa forma, se nós formos em João, capítulo 3, versículo 3, Jesus explica isso. Então, a isto respondeu Jesus, quando foi perguntado por Nicodemos sobre como nós poderíamos alcançar a santidade. Então, a isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, como pode nascer de novo? Então esse ato de nascer é morrer para a carne, morrer para os prazeres do mundo, morrer para as coisas que não são de Deus. E assim a gente renasce em Deus, nós renascemos no Espírito Santo, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Imagina a gente vai alugar uma casa, então a gente vai chegar numa casa, não está como a gente gosta, não está como a gente quer. A casa está suja, a casa está feia. O que a gente faz? A gente dá uma limpeza naquela casa, a gente limpa aquele ambiente. Então, quando nós compramos uma casa e nós não gostamos, o que a gente faz? A gente vai, destrói uma parede, destrói outra, troca o piso e vai juntando aquele entulho lá fora, vai juntando toda aquela sujeira do lado de fora da casa. Então, quando a gente vê que tem um canteiro de obras, a gente vê que o canteiro de obras é todo bagunçado, tem coisa de um lado, coisa do outro. Isso tudo, essa bagunça que é criada, tem um intuito. E o intuito é o quê? Fazer algo novo, algo melhor do que era antes. Então essa é a ideia da criação, essa é a ideia de um coração novo, essa é a ideia de renascer em Cristo. Então o Espírito Santo, ele não mora em nada que é bagunçado, em nada que é ruim, em nada que é feio. Ele quer algo novo para ele. E esse novo, ele requer um pouco de bagunça no início. Ele requer essa bagunça, essa correria. Então, algo quebrando, algo sendo reconstruído. Então, essa é a intenção do criar. Então, deixa que Deus crie um coração novo em você. Deixa que Deus crie algo novo em você para que você possa renascer em Cristo, renascer em nosso Senhor Jesus. Então, tente deixar o que era ruim de lado, deixar as coisas ruins para trás, para ter uma nova vida. Então, só assim podemos seguir conforme a vontade de Deus, renascendo. Então, essa é a criação. Então, isso é o que eu desejo hoje para você. E hoje estou fazendo esse vídeo ao Dia dos Pais, então eu queria desejar a todos os pais um dia maravilhoso. E aos pais, a Bíblia nos ensina que devemos criar os nossos filhos conforme a vontade de Deus. E o mundo hoje é um mundo conturbado, é um mundo complicado. Se nós não criarmos nossos filhos, o mundo cria. E a forma como o mundo cria não é uma boa forma. Então, olhe o que seus filhos, tome conta do que seus filhos estão fazendo, olhe o que eles estão olhando na internet, vê com quem eles estão lidando, ensinem o filho de vocês a andar no caminho de Deus, a andar no caminho correto. Porque enquanto ele está aos nossos olhos, à nossa proteção, ele está fazendo as coisas conforme nós queremos, mas vai chegar o tempo que ele vai ser adulto e ele já não deve mais explicação. Ele nos deve respeito para a vida toda, mas não obediência. Quando ele se torna adulto, ele tem a vida dele, ele não tem mais que nos obedecer, nem a Bíblia fala isso. Então ele tem que ter respeito por nós, mas não obediência a vida inteira. Então ele vai tomar esse caminho dele. Então cuide do seu filho, olhe o que ele está fazendo e ensine ele no caminho certo. E é você, que Deus possa construir um coração novo em você, que você possa renascer no nosso Senhor Jesus e seguir a vida conforme Ele quer. E não se esqueça que Deus está no controle, Deus está contigo. Um dia maravilhoso para você.